Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Salmo 104, versículo 16. Os cedros do Líbano são símbolo do cristão, no sentido de que eles devem ser o plantio inteiramente ao Senhor. Isto é totalmente verdadeiro para todo filho de Deus. Ele não é plantado pelo homem nem por si mesmo, mas plantado por Deus. A misteriosa mão do Espírito Divino coloca a semente viva em um coração que ele mesmo preparou para recebê-la. Todo verdadeiro herdeiro do céu reconhece o grande noivo como seu agricultor. Além disso, os cedros do Líbano não dependem de homens para irrigação. Eles ficam nas rochas elevadas sem que nenhum homem os irrigue. Contudo, nosso Pai Celestial os abastece. Assim o é com o cristão que aprendeu a viver pela fé. Ele não depende do homem, mesmo nas questões temporais. Para o seu contínuo sustento, ele olha para o Senhor, seu Deus, e somente para ele. O orvalho do céu é sua porção, e o Deus do céu é a sua fonte. Novamente, os cedros do Líbano não são protegidos por nenhum poder mortal. Eles não devem nada ao homem por serem preservados em ventos tempestuosos e temporais. São árvores de Deus, mantidas e preservadas por ele e somente por ele. Precisamente, o mesmo acontece com o cristão. Ele não é uma planta de estufa, abrigada da tentação. Ele está na posição mais exposta, não tem abrigo, nem proteção. Exceto por isso, as amplas asas do Deus eterno sempre cobrem os cedros que ele mesmo plantou. Como os cedros, os cristãos são cheios de seiva, têm vitalidade suficiente para permanecer sempre verdes, mesmo em meio às neves do inverno. Por fim, a condição viçosa e grandiosa do cedro deve ser motivo de louvor a Deus apenas. O Senhor e apenas Ele é tudo para os cedros, e portanto Davi muito docemente coloca esse fato em um dos salmos. Louvem ao Senhor árvores frutíferas e todos os cedros. No cristão não há nada que possa magnificar o homem. Ele é plantado, nutrido e protegido pela mão do Senhor, e a ele seja imputada toda a glória. Amém. Que Deus seja louvado. Toda a honra e toda a glória é do nosso Deus, do nosso Senhor. Não devemos querer ter méritos na nossa salvação, porque não temos. Tudo foi o Senhor, somente Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos chamou, nos transformou, e Ele nos manterá firmes até o fim, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Irmãos, paremos para refletir sobre isso. Deixemos de achar que somos alguma coisa, de achar que temos méritos. Muitos falam, eu aceitei Jesus. Na verdade, foi Ele que nos aceitou. Muitos também dizem, quando eu encontrei Jesus. Mas na verdade foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que veio até nós. Os perdidos éramos nós, não Ele. Então que a gente aprenda a descansar num Deus que é poderoso, num Deus que ama, chama, salva e preserva até o fim. Você está protegido pelo Senhor. Você está guardado por Ele. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus Cristo. Por isso que Ele nos ama. Por isso que temos hoje paz com Ele. Porque o sangue de Jesus Cristo nos cobre. E quando Deus nos olha, Ele não vê mais aquele povo rebelde, aquele povo que vivia ofendendo, mas Ele vê Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E até o fim, o Senhor vai nos sustentar. Eu sei que às vezes vamos pecar, vamos cair, mas o Senhor é o nosso Pai e Ele vai nos corrigir. E às vezes Ele vai ser rígido com nós, sim, mas como um Pai amoroso que corrige o filho que Ele ama. E Deus ama aqueles que creem em Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo que escolheu. Então descansemos. A nossa salvação está segura. Estamos seguros por causa da força de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Descanse nessa maravilhosa notícia. Confie em Jesus. Descanse em Deus, porque Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos chamou. É Ele que nos transformou. E continua nos transformando a cada dia para que sejamos mais santos, mais parecidos com Jesus. E em breve Jesus voltará. E com Ele iremos fazer morada por toda a eternidade. O Senhor abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Ele nos permitir.